tudo bom com vocês? Fazia um tempinho que a gente não se falava, né? Mas hoje eu resolvi conversar um pouco com vocês e até ver se vocês gostam desse tipo de vídeo. Por quê? Eu achei que a mensagem que eu queria passar de minimalismo, de compras e coisas assim que a gente pode fazer para economizar, eu já tinha passado. Então eu não estava mais tendo muito assunto e eu não queria ser repetitiva. Mas eu sei que a gente pode também analisar em coisas da vida, né? E aí hoje eu li uma notícia nos jornais e pensei, eu vou falar sobre isso e ver se vocês gostam desse tipo de assunto aí, me falem aí, né? Porque como eu já tinha parado, já achava que já tinha cumprido a missão do que eu queria, mas mesmo assim as pessoas continuaram se inscrevendo, continuaram comentando sobre os vídeos, então eu pensei, vamos conversar e vamos ver se esse assunto interessa ou não, né? Hoje, eu sempre olho os jornais digitais de manhã, né, antes de começar a trabalhar, e eu vi sobre a morte do empresário João Paulo Diniz, que é o filho do Abílio Diniz, né. Mas assim, o que me chamou a atenção, não sei se todo mundo sabe quem é, mas ele é um cara assim, milionário, filho dos donos do Pão de Açúcar e várias outras empresas e tal. Mas ele é um cara assim, era um triatleta e ele sempre foi voltado, assim, a vida dele para esportes e ele ajudava muito entidades carentes voltadas para esporte, para crianças pobres e outras organizações, muitas, inúmeras, ele financiava e ajudava esportes no Brasil, até que não tem muita, assim, que não são muito falados e não tem muito patrocínio, ele patrocinava. Então ele era um cara assim muito esportista, um cara que corria todos os dias, andava de bicicleta, nadava, tanto que em 2011, se não me engano, ele sofreu um acidente de helicóptero e caiu, o helicóptero dele caiu no mar e ele se salvou porque ele nadou quilômetros e quilômetros de noite, foi à noite, né, que aconteceu o acidente. Inclusive a namorada dele na época acabou morrendo e ele conseguiu nadar. Foi nadando, segundo o relato na época, eu me lembro disso, que ele disse que falou para ela ir nas costas dele, mas daqui a pouco ela foi perdendo força e acabou ficando, e ele conseguiu se salvar pelo fato de ele ser um esportista, né? E aí, vários jornais e revistas, né, colocaram sobre a morte dele e tal, 58 anos. Ele saiu para caminhar de manhã, ontem de manhã, e acabou, e quando chegou em casa ele morreu no banheiro, teve provavelmente um infarto fulminante. Aí as pessoas, mas o que me chamou a atenção foi que as pessoas comentaram muito assim, que não adianta, quando for a hora da gente, a gente vai, e todo mundo tem uma missão aqui para cumprir, quando chegou a hora ela vai, não interessa, não adianta ficar cuidando tanto do corpo e se preocupando tanto com isso e tal. E aí eu fiquei pensando assim, claro, eu acredito que a gente vem para cá com uma missão, com algumas coisas para aprender, para evoluir, né? E que a gente tem ali uma hora para voltar. Eu acredito nisso. Mas isso não quer dizer que a gente vem para cá e não precisa se cuidar, não precisa fazer nada certo, não precisa inclusive fazer o bem e tal, porque não adianta, tu já tem hora para voltar. Realmente, eu acredito que a gente tem uma hora para voltar, mas eu acredito que a gente vem para cumprir uma missão. E uma dessas missões que a gente tem na vida, que eu acredito que seja a primeira, é cuidar de nós mesmos. Cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito, cuidar das nossas emoções. Então, não, eu não posso me fiar nessa crença de que como eu tenho hora para voltar, não interessa se eu me cuidar ou não, então eu não preciso me cuidar. Eu preciso sim. E a gente, às vezes, quem assim que acredita na espiritualidade, que ou vai na igreja ou acredita nisso, né? Às vezes fica muito assim que, ai, eu não posso
Tipo, cuidar do meu corpo, então eu não posso me prostituir, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso fumar, né? Geralmente nas igrejas tem isso e tal. Realmente, eu acho também que a gente tem que cuidar do corpo, e a prostituição, ela realmente tudo, cada pessoa que tu te relaciona, tu tá interagindo, tá trocando energias. Então, nesse sentido, eu acho que a pessoa tem que realmente cuidar. O cigarro porque ele faz mal, mas tem muita outra coisa que não se fala muito e que também faz mal. Comer demais, comer doce demais, tomar muito refrigerante, ou também não cuidar das emoções. Até nesse caso hoje, né, da política, tem pessoas que eu olho assim no Face. Eu também falo, eu acho que a gente tem que ser participativo, a gente tem que mostrar aquilo que a gente acredita, porque, claro, se tu vai mostrar, é porque tu acredita naquilo, né? Não tem que brigar com o outro porque ele acredita diferente. Mas tem pessoas que passam o dia, a semana, o mês, só falando nisso. E sempre coisas negativas do lado oposto, né? E eu, às vezes, fico olhando e pensando assim, nossa, qual é a energia? Será que essa pessoa vive? Porque ela passa o tempo todo só falando nisso, e provavelmente ela passa o tempo todo pensando nisso, né? Então, o que eu tirei de lição dos comentários que eu vi sobre a morte do João Paulo Diniz é que a gente não pode assim, porque todo mundo vai morrer um dia, porque o meu avô fumava e morreu com 90 anos fumando, então eu não preciso me cuidar. Eu acho que nós temos sim a missão de nos cuidar. Quando Jesus disse pra gente amar o próximo como a nós mesmos, a comparação que ele fez foi com a gente. Então, se eu não consigo me cuidar, não consigo me amar, como é que eu vou cuidar e amar as outras pessoas que vivem ao meu redor? Ou pessoas até que dependem de mim, como filhos, né? Ou pessoas doentes que às vezes dependem da gente. Se eu não sei me amar, se eu não sei me respeitar, eu não vou saber respeitar o outro, eu não vou saber respeitar a sociedade, né? Eu não vou saber respeitar os colegas de trabalho. Então, o minimalismo, na verdade, ele não envolve só comprar ou deixar de comprar. Ele envolve também tu ser minimalista, ou assim, o quanto menos tu puder se incomodar, o quanto menos tu atrair energia negativa para ti, o quanto menos tu comer coisas que podem te fazer mal, porque eu não acho que tem que radicalizar. Então agora eu não posso comer mais fritura, eu não posso mais comer doce. Pode, mas tudo com parcimônia, tudo na medida, né? E aí não faz mal. O minimalismo é mais ou menos isso. Muitas vezes, quando eu compro alguma coisa, tem pessoas que falam, mas não é minimalista? Na verdade, até eu tô tentando, às vezes eu dou uma caída, às vezes volto, mas o minimalista é isso, ele vai comprar aquilo que é importante para ele e ele vai deixar de gastar muito em coisas que não vão trazer felicidade. Então é isso que nós precisamos. A gente veio para cá para ser feliz, para evoluir, e eu acredito que a evolução não é que a gente veio para ser feliz, a gente veio para crescer espiritualmente, mas o crescimento espiritual vai trazendo felicidade e para também ajudar os outros. Então vamos nos cuidar, vamos fazer exercício, coisa que eu não faço muito, mas eu caminho bastante, eu cuido da minha alimentação, mas vamos nos cuidar, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito, para que a gente tenha uma vida bem feliz e que a gente tenha uma vida pelo menos de equilíbrio, e quando a gente voltar lá para o outro lado, a gente leve o lado bom que a gente semeou aqui, tá bom? Um beijo para todos vocês, curtam, deem like, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, falem aí nos comentários, que daí a gente pode fazer esse tipo de vídeo também, tá bom? Um beijo para todos.